Eu tenho na linha com total exclusividade para este programa a partir de agora. Exclusiva entrevista. O senador Álvaro Dias, que assinou a sua ficha de filiação ao partido Podemos no último final de semana, no sábado, precisamente, potencial candidato à presidência da República. E vamos conversar sobre essa possibilidade, sobre o partido e também sobre o partido em Sergipe. Senador Álvaro Dias, Gilmar Carvalho, Mix FM, Aracaju, bom dia para o senhor. Muito bom dia, eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos, um abraço especial a todos os amigos aí do Nordeste brasileiro. Senador, o senhor confirma que pretende realmente disputar a eleição para presidente da República? Olha, eu vinha até ontem, até sábado, eu vinha dizendo que não tinha o direito de, ao construir um partido, ao participar da construção de um partido, chegar postulando qualquer candidatura, né? O objetivo é a construção de um partido, mas que também não teria o direito de recusar se houvesse uma convocação. E no lançamento do Podemos, no último sábado, houve essa convocação. Todos os oradores, especialmente a presidente da Renata Abreu, nos convoca a participar dessa disputa, já que o partido quer se apresentar como algo novo no país e, por isso, tem que apresentar também uma proposta alternativa de poder. Enfim, hoje eu não posso dizer que sou candidato, porque a legislação não permite, mas seguramente dentro de um ano, quando nós estivermos já no início do processo eleitoral, haverá uma definição partidária. E se a definição for pela candidatura, obviamente eu não fugirei a essa responsabilidade. Senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, ao vivo aqui para Mix FM Atalaia, em Cidade Emery, Simão Dias, 8h07 da manhã. Essa entrevista será disponibilizada logo depois do seu encerramento no nenoticias.com.br. Senador, o senhor vai presidir o Podemos? Não. A presidente, houve uma convenção ontem, né, em São Paulo, e a presidente é a deputada Renata Abreu. Ela que vinha trabalhando, sonhando com esse projeto, né? A construção de um partido com esse modelo, que é um partido que pretende ser transparente de forma absoluta, e não é um partido ideológico, um partido que se vincule à extrema-direita ou à extrema-esquerda, mas é um partido de causas, em movimento, portanto. As causas prioridade do povo brasileiro são as causas que deve o partido defender. A Renata foi aprender com a Europa. É de lá que nasceu esse modelo partidário. Na Espanha, em Portugal, na França, na Itália, na Grécia e outros países. É um partido que vai colocar na internet uma plataforma para ouvir as pessoas constantemente sobre as principais causas do momento e sobre as aspirações do povo. O partido estará aberto para essa consulta popular que se dará como rotina, né? Então é um partido que quer exercitar a chamada democracia direta. Então ela será a presidente. Eu vou estar junto, trabalhando, propondo, construindo partido, viajando o país. Ainda no próximo final de semana eu irei a São Luís do Maranhão e a qualquer dia chegaremos aí também a Sergipe para a construção do partido. Senador, há muita especulação sobre que seria uma possibilidade de o governador de Sergipe, Jackson Barreto, filiar-se ao Podemos já com compromisso da direção nacional de entregar a ele o comando do partido em Sergipe, que hoje é exercido pelo ex-prefeito do município de Capela, Suquita. Qual é a verdade? A verdade é que houve sim uma conversa da deputada Renata
ainda nada definido. O que nós destacamos é que o partido quer ser protagonista em todos os estados, não é? Não é um partido para ser linha auxiliar, né? O desejo não é esse. O que quer a Renata Abreu, eu quero também, todos nós que estamos com esse projeto, com esse objetivo, é ter um partido que seja protagonista em cada estado brasileiro. É evidente que um governador de estado é protagonista. Se ele vier realmente, é certo que ele terá o comando do partido. Mas desde que venha, porque não há essa de, eu vou esperar, vai ser depois. Isso não há esse entendimento entre nós aqui no partido. Nós estamos, obviamente, abertos para as principais lideranças de cada estado, e um governador de estado é sempre considerado a principal liderança. Se desejar vir, será bem-vindo, mas, repito, terá que vir e não enviaram algum representante para ocupar o lugar e aguardar um outro momento. Não. Esse entendimento existe no partido. Ou seja, a filiação do secretário de Inclusão Social, secretário de Estado, Zezinho Sobral, ao Podemos não é e não se deu apenas para aguardar a chegada de Jagson Barreto e depois que Jagson chegar, assumir o comando do partido. Não houve esse acordo não, né? Não, que eu saiba não houve. Ainda ontem consultei a deputada Renata Abreu sobre isso e não há esse entendimento. Nós não vamos permitir que o partido seja encarado desta forma, né? Que aguardar um momento mais adequado, e isso não ocorrerá. Nós vamos verificar qual a liderança estadual que deve assumir o comando do partido, mas tem que ser imediatamente. Ou seja, quem for convidado e tiver interesse em assumir o comando do Podemos em Sergipe, terá que fazer o filiado ao partido. Exatamente. E não por meio de terceiros, né? Não. O comando do partido é exercido por quem o deseja realmente, o integre e assuma o compromisso programático. Nós queremos realmente construir um partido de verdade, porque os partidos no Brasil são siglas para registro de candidaturas, de um modo geral. É uma tentativa que nós estamos fazendo. Não sei se seremos bem-sucedidos, mas é uma tentativa que faremos. Nós queremos um partido que respeite a população. Os atuais partidos estão desmoralizados pela Operação Lava Jato. Os grandes partidos, pelo menos, todos foram violentamente atingidos pela Operação Lava Jato. Há procuradores que denominam alguns partidos de organizações criminosas ou de lavanderia de dinheiro sujo, não é? E é essa a nossa preocupação. Nós queremos estar distante desta situação, desse quadro partidário, que certamente será rejeitado nas urnas no ano que vem. Haverá uma condenação a esses partidos. Se antes os partidos não eram questionados, agora certamente eles serão questionados, porque antes só se questionava o candidato, né? O candidato sim era questionado, condenado ou não. Agora os partidos políticos também serão, depois do advento aí da Operação Lava Jato. Mas eu quero repetir, se o governador desejar vir para o Podemos, ele será bem-vindo. Isso a deputada Renata Abreu já esteve com ele, já conversou com ele e abriu as portas do partido. Mas não há essa possibilidade de colocar alguém no comando do partido e pensar se virá depois ou não. Você confirma que o secretário Zezinho Sobral, ele já está no partido? Não sei, isso eu não sei, não tenho essa informação. Certo. O comandante do partido é o ex-prefeito Suquita, aqui do município de Capela. Zezinho Sobral, estando no Podemos, ele que é secretário de Estado de Inclusão Social, passa Suquita a perder o comando para Zezinho? Não, isso não foi discutido, né? O que
que todos devem saber é que nós pretendemos organizar um partido que seja protagonista, um partido que tenha lideranças estaduais, né, todos os estados brasileiros, e que possa concorrer para disputar governo de estado, Senado da República. Esse é o objetivo. Então, atrás desse objetivo é que se busca as pessoas mais indicadas para comandar o partido em cada estado brasileiro. Entendido. O governador Jacson Barreto deu alguma resposta ao convite que foi feito? Eu não conversei com ele, não fui eu o interlocutor, não tive essa conversa, foi a deputada Renata Abreu. Mas a informação que ela me trouxe é que ele estava sim desejoso de ingressar no partido e que decidiria isso rapidamente. E nós estamos aguardando a decisão. Senador Álvaro Dias, a pergunta de um ouvinte aqui via WhatsApp 999191008. Meu nome é Gilmar Kleber. Pergunta ao senador se o partido Podemos vai permitir políticos condenados, filiados ao partido. Como, por exemplo, segundo ele, o ex-prefeito Suquita, que faz parte do partido, responde a vários processos e já foi preso, inclusive, 2 vezes pela Polícia Federal. Qual é a posição do partido em relação a casos como esse? A minha posição é clara, né? A minha posição é que nós devemos ter um estatuto que estabeleça normas, que condenado o político terá que se afastar do partido. Ainda ontem nós pedimos à presidente Renata Abreu que inicie o processo de expulsão de 2 vereadores de Foz do Iguaçu, no Paraná. Esse deve ser o procedimento. O estatuto do partido vai tratar desse tema, não é? Estará isso escrito como norma a ser cumprida. Nós estamos elaborando isso ainda, né? O próprio programa do partido será colocado na internet para a população opinar. Eu não estou fazendo essa consideração em relação a esse ou aquele filiado ao partido. Estou fazendo essa consideração já que teremos um estatuto e essas normas estarão escritas para serem respeitadas, para serem obedecidas. Eu não sei se há alguém no estado de Sergipe com condenação. Se houver, isso será analisado pelo partido também. Ontem foi eleita na convenção em São Paulo, foi eleito o Diretório Nacional, que terá de tratar desses problemas. Entendido. Os senhores vão esperar, então, por uma definição do governador Jacson Barreto até quando? Isso, a presidente do partido deve ter feito um entendimento com ele, e eu não sei se há um prazo estabelecido ou não. Agora, o partido anda, né? Se surgirem outras lideranças, obviamente nós vamos considerar a hipótese. Em qualquer lugar, em qualquer estado, nós não temos muito tempo a perder, né? Queremos caminhar rapidamente para a estruturação do partido, e onde surgir lideranças que nós consideremos sejam aptas a comandar o partido, certamente elas serão bem-vindas, serão acolhidas e estarão sendo, obviamente, filiadas. É isso que, se já houve esse entendimento com o governador, eu não sei se houve o pedido de algum tempo, de algum prazo, mas nós estamos com esse propósito de caminhar rapidamente para a construção do partido em cada estado brasileiro. Olha, estou conversando com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que é inclusive um pretenso candidato a presidente da República nas eleições de 2018. O presidente da República, Michel Temer, já passou da hora de afastar-se do comando do país? Na verdade, ele não deveria ter assumido o comando, né? Porque quando houve o impeachment da presidente Dilma, ele deveria estar junto. Foram eleitos juntos, assumiram o governo juntos e praticaram os mesmos atos. Não havia por que separar um do outro, não é? Nós defendemos a tese. Quando se discutiu o impeachment, a minha posição foi favorável ao impeachment, porque os crimes foram praticados, mas não pela metade, que o impeachment deveria ser completo, deveria atingir também o vice-presidente da República. E se isso tivesse ocorrido,
nós teríamos tido uma eleição direta naquele momento. Hoje, se houver a vacância do cargo, quem assume é o presidente da Câmara e convoca em 30 dias uma eleição indireta. E essa pregação de eleição direta é apenas uma pregação no vazio, porque é impossível a eleição direta agora. A Constituição não permite, a mudança da Constituição levaria algum tempo e nós não podemos rasgar a Constituição, portanto, o que está posto é que, se houver vacância do cargo, assume o presidente da Câmara e convoca a eleição indireta. Nós não sabemos se essa vacância ocorrerá, porque o presidente diz que não renuncia. E ele, denunciado agora pelo Procurador-Geral da República, é submetido à Câmara dos Deputados. Fala-se que ainda tem votos para preservar o seu mandato. Outras denúncias poderão vir e nós ficaremos, obviamente, vivendo esse sofrimento, empurrando à frente, com dificuldades enormes no país, com a população sofrendo as consequências, com o desemprego crescendo, com a saúde um caos verdadeiro, enfim, com a falta de segurança, as pessoas morrendo nas grandes cidades especialmente, mas também nas pequenas, atingidas pela violência, pais, filhos, mães, netos, viúvas e viúvas sofrendo vítimas da violência que há no país, e nós temos um presidente sem credibilidade, que não é respeitado pelo povo. Não há quem acredite nele, obviamente aqueles que estão mais próximos, mas o povo brasileiro não acredita no presidente, não confia nele, então fica difícil o Brasil caminhar adiante desta forma, mas nós temos que viver esse sacrifício agora, esperando que esse sacrifício seja a plantação do futuro, a plantação dos benefícios que deverão vir após esse sofrimento do povo brasileiro. Senador Álvaro Dias, reformas trabalhista e previdenciária, qual é a sua posição, qual é a posição do partido? Olha, as reformas são necessárias para o país. A reforma política, a reforma do sistema federativo, a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa que o governo não faz. São reformas necessárias. São reformas importantes para modernizar o país, para promover o desenvolvimento econômico, para gerar emprego, para melhorar a vida dos trabalhadores, para melhorar a vida dos brasileiros. Mas a reforma nesse clima, com esse governo, que reforma é essa? É isso que tem que se considerar. Eu creio ser muito difícil que uma reforma eficaz, competente, seja aprovada num cenário de descrédito, de desesperança, onde não há confiança em quem preside o país. Aliás, não há confiança também no Congresso, não se respeita o Congresso, porque há muita gente no Congresso alcançada aí pela Operação Lava Jato. Então, boas ideias podem até ser desperdiçadas num momento como esse. Por essa razão, nesse momento, eu acho inoportuno promover essas reformas. Senador Álvaro Dias, quer dizer, inoportuno significa então dizer de forma bem clara que o senhor votará contra. Olha, aí é uma outra história. A reforma da Previdência seguramente vou votar contra. Agora, a reforma trabalhista, fizeram tanta mudança nos últimos dias, não é? Foram 16 itens que foram retirados dela, que ainda no dia de hoje eu vou estudá-la para verificar se há alguma salvação para ela. Eu acho difícil, mas vou verificar se ainda há alguma salvação, porque o nosso objetivo é encontrar o que é melhor para o país, o que é melhor para a população brasileira. Eu pergunto também ao senhor o seguinte: o partido hoje, com essa filiação sua, a filiação do senador Romário do Rio de Janeiro e mais outras filiações, já tem condição efetiva de disputar para valer uma eleição para presidente da República? Não há dúvida, é preciso ter candidato para disputar a eleição, porque essa eleição será muito parecida com aquela de 89, que se elegeu o presidente Collor. As estruturas perdem, as estruturas não terão a mesma força, não são os partidos mais estruturados que elegerão o presidente.
Quem elegerá presidente é o eleitor, é o povo. Portanto, não há que se ter um grande partido lotado de políticos. Não. Nós temos que buscar mais qualidade do que quantidade, porque a população brasileira está descrente e, obviamente, desesperançada. É preciso reabilitar as esperanças da população com postura, com autoridade, com proposta, sim, mas proposta feita por alguém que seja acreditado pelas pessoas, alguém que possa merecer a confiança das pessoas. Senão nós não vamos ter de forma alguma a possibilidade de conquistar votos, né? De conquistar a simpatia popular. E eu acho que nisso vale o conjunto da obra. O conjunto da obra, da atividade daquele candidato, o que ele fez durante a sua trajetória política, qual foi o seu itinerário. Ele já governou alguma cidade importante, já governou algum estado, qual foi o desempenho dele como administrador? Não pode ser administrador privado, tem que ser administrador público, porque há uma diferença enorme entre uma coisa e outra, não é? Então, esse conjunto da obra, né? O que ele fez, o candidato, quando o Brasil estava sendo assaltado, quando estavam roubando a Petrobras, quando os mensaleiros estavam metendo a mão no dinheiro público, o que estava fazendo este candidato, né? Estava debaixo da cama, estava escondido aonde? Com medo de apanhar, né? Porque isso ocorreu muito. Teve gente que se acovardou, que se escondeu, que se omitiu e que agora aparece aí como valentes de um novo tempo, né? Os valentões do momento, né? Os salvadores da pátria. Não é isso que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro vai analisar, ele tem que investigar a vida dos pretendentes, o que fizeram na atividade pública, né? E é esse o objetivo. Por isso, eu respondendo a sua pergunta, digo, o Podemos tem sim condições de apresentar uma candidatura. E não importa o tamanho dele, não importa o tamanho que ficará. Ele pode ser grande, porque há uma grande expectativa. Na festa de sábado em Brasília, muita gente veio de todo o Brasil. A gente tentando ingressar no partido para ajudá-lo, para construí-lo, para torná-lo forte. Mas independentemente do seu tamanho, ele tem sim possibilidade de apresentar uma candidatura e buscar o apoio popular. Senador Álvaro Dias, uma pergunta final aqui sobre salvadores da pátria. O prefeito de São Paulo, João Dória, seria um desses salvadores? Eu prefiro não citar nomes, não é? Até porque seria deselegante. No confronto, no debate, na presença, aí é outra história. Mas longe, aqui escondido, com um telefone na orelha, falando longe, não, isso eu não pretendo fazer. Então, vamos com calma, mas a população certamente tem inteligência para identificar quem são aqueles que devem merecer o voto, aqueles que possuem competência para construção de um projeto de nação. Não pode ser um projeto de poder, tem que ser um projeto de nação. Tem que olhar o sofrimento, tem que ver onde está o sofrimento para estar lá e tentar superar o sofrimento e recolocar as pessoas num padrão de vida de dignidade e de respeito. Ok, então, sobre a JBS, há um questionamento de um ouvinte aqui de que em 2007, o então presidente Lula teria feito mudanças no BNDES para ajudar o Wesley Batista e Joesley Batista, os dois irmãos da JBS. Pergunto ao senhor se o senhor tem conhecimento disso, isso realmente aconteceu, e o que o senhor entende, então, que há em relação ao presidente da República, Michel Temer, e a JBS exatamente nesse momento. Olha, essa foi uma denúncia que eu fiz no Senado Federal. Em 2007, o presidente Lula, por decreto, alterou o estatuto e permitiu que esses grupos econômicos, exemplo de JBS, Ike Batista e outros, recebessem esses recursos do BNDES em valores exorbitantes. E outros países como Cuba, Angola, Venezuela, onde moram e governam
ditadores corruptos e sanguinários. Esses recursos foram transferidos do Tesouro Nacional, portanto, do povo brasileiro, recursos que foram transferidos também do FGTS, do FAT, do PIS/PASEP, recursos, portanto, dos trabalhadores brasileiros, foram transferidos ao BNDES e do BNDES para essas empresas, como a JBS que comprou frigorífico nos Estados Unidos, ou para construir porto em Cuba, metrô na Venezuela, em Caracas, etc. Alguns empréstimos, inclusive, secretos, possibilitando enorme corrupção naqueles países. Ou seja, esse dinheiro brasileiro foi alimentar ditaduras sanguinárias e corruptas em vários países, fazendo-as sobreviver com o dinheiro brasileiro arrancado do suor, do sacrifício, do trabalho do nosso povo. É um crime de lesa pátria que se praticou aqui no nosso país. É por isso que a Operação Lava Jato está quebrando essa caixa preta do BNDES, está investigando e vai certamente colocar na cadeia mais gente além daquelas pessoas que já estão na cadeia. Tudo bem, então. Senador Álvaro Dias, eu lhe agradeço muito pela participação, por essa entrevista, mas se tiver uma mensagem ainda ao povo de Sergipe que está nos ouvindo agora, continue à vontade. Muito obrigado, eu quero agradecer e dizer que o nosso propósito é respeitar, acima de tudo, a população, não é? Respeitar as pessoas. Há políticos no Brasil que esqueceram que o respeito é fundamental. E começa na presidência da República, passa por ministérios, chega às funções principais do Congresso Nacional. São pessoas que hoje usam os seus cargos para se defenderem das acusações contra elas assacadas, das denúncias contra elas promovidas pelo Ministério Público do país. E nós temos que respeitar o nosso povo. Se nós queremos construir um partido que vai ser ferramenta política para oferecer ao Brasil um projeto de nação, nós temos que respeitar, em primeiro lugar, as pessoas. Por isso eu agradeço a vocês por essa oportunidade, mando o meu abraço ao povo sergipano em especial e a todo o povo do Nordeste e digo, logo, logo, muito breve, estaremos por aí. Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Conversei com total exclusividade na máquina da audiência. Exclusiva com o senador Álvaro Dias.